Paz, graça, saúde a todos, cumprimentado a todos. Então, mais uma vez, estou aqui para compartilhar convosco a palavra de Deus. Então, antes de ir ao assunto avante, gostaria de fazer um pedido a vocês. Gostaria de vos pedir para que se inscrevam no meu canal. Então, se inscrevam no meu canal para me ajudar ao crescimento do canal. E o segundo ponto, peço que compartilhem o canal, me ajuda a compartilhar. Então, quando está me ajudar a compartilhar, está me ajudar a comprar na obra de Deus, está me ajudar a ser alcançado dos outras pessoas. Também inscrito no canal para ser atualizado o vídeo que sempre estarei disponível a lançar. Também sempre o assunto que trato, quando tem uma dúvida pode colocar nos comentários. Depois nos comentários sempre estarei a fazer um vídeo para responder às dúvidas relacionadas com o ser humano. É que nós fomos feitos como humano com raciocínio, que somos pessoas que pensamos, que refletimos, que fazemos análise. Então é necessário, quando tem dúvida, assunto sobre que trato, coloca a questão, isso é normal, faz parte da vida, entendo que é parte da vida. Então, antes de entrar no assunto, então, gostaria de dizer qual é o tema que estamos a tratar aqui. Ou estou sempre só aqui a tratar os assuntos que diz o propósito, que diz o propósito que Deus tem contigo. Anda trato os temas sempre relacionados com os crentes, os temas relacionados com os pecadores, os temas relacionados com os religiosos. Então são assuntos esses que, para mostrar todo esse tipo de grupo, o propósito de Deus que tem contigo, para mostrar o propósito de Deus que também tem comigo, todo ser humano que se encontra em vida na face da terra. Então, gostaria de compartilhar o tema de hoje. Então, o tema de hoje que é compartilhar, quer dizer, o que Deus diz, o que a Bíblia diz sobre a razão, o que a Bíblia diz sobre a razão da sabedoria do homem, o que diz a Bíblia a favor da visão do homem que se baseia na sabedoria, que já tratei esse assunto no vídeo, primeira parte, que tratei a razão do homem que se baseia na sabedoria. Então expliquei esse assunto, que se trata da sabedoria, porque o homem se baseia na sabedoria. Então hoje que trazer para defender o que a Bíblia nos diz sobre a razão da sabedoria do homem. Qual é a função de defesa desses assuntos a Bíblia? Então vamos entrar no tema porque então vou trabalhar com 3 pontos que nos prova a Bíblia, a razão do homem que se baseia na sabedoria. Qual é essa defesa bíblica? Vou trabalhar com 3 pontos. Então deixa ela pegar a Bíblia no 1 Coríntios. Vou pegar a Bíblia no 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 diz essa palavra de Deus, versículo 21, de visto que na sabedoria de Deus o mundo não conhece por meio da sabedoria humana, agradou salvar aquele que crê por meio da loucura da pregação. Deixa eu ler essa palavra. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conhece por meio da sabedoria, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, não conheceu por meio da sabedoria humana. Anda que dizer assim que a Bíblia diz por outros meios que o homem não tem como para conhecer Deus por meio da sua sabedoria. Estamos a dizer, não existe nenhum livro cientista que pode nos levar para fazer com que conhecesse a Deus. Não existe outro elemento na face da Terra, não importa o livro de cientista, não importa o livro de Big Bang, não importa o livro de filósofo, de cientista, jamais vai conhecer a Deus. Então Deus não tem como para que o mundo lhe conhecesse por meio de suas investigações. Estamos dizendo que não existe, isso é impossível. O mundo se baseia da sua sabedoria, o mundo se baseia dos seus livros, o mundo se baseia dos seus conhecimentos. Então, o primeiro podemos dizer, não existe outro livro que vai levar com que o homem conhecesse a Deus. Quando fala da sabedoria, estou falando do conhecimento, do estudo, dos homens que têm prova, como dizem
são livros de prova. Então estou a dizer, esses livros defendem, dizer Deus não existe. Estou a dizer, não tem como o homem para conhecer Deus por meio da sabedoria humana. Ou o homem não tem como para conhecer Deus por meio dos livros escritos por homens. Estou a dizer, o homem não tem como para conhecer Deus por meio dos livros que sentaram, estudaram, analisaram para sentar. Estou dizendo, você que vai pegar o livro para investigar o que diz Big Bang, estou dizendo, não tem como para conhecer a Deus. Por lá já está confirmado dizer que não existe Deus. Estou dizendo, você que é religioso e também não tem como para conhecer a Deus. Há religiosos que dizem que conhecem Deus por meio desses livros. A Bíblia diz que o homem jamais vai conhecer Deus por meio da sabedoria humana. Então, os livros religiosos que é fora da Bíblia Sagrada são os homens que escreveram para a visão deles, são os homens que buscaram as suas orientações, são os homens que inventaram esses livros. Então, eles não têm como para conhecer Deus se basear na sua visão, não tem como para conhecer Deus se basear nas suas noções, não tem como para conhecer Deus se basear nas suas percepções, não tem como para se conhecer Deus se basear no homem, não tem como para conhecer Deus por se basear por líder, fulano da religião que nos orientou esse livro, não tem como para conhecer Deus se basear os fundadores de determinadas religiões dizem o livro que nos deram é esse livro. Quando eu falo de religião, estou falando de todos os tipos de religiões que eles não acreditam na Bíblia Sagrada. Então essas religiões não têm como para conhecer Deus no meio da sua sabedoria, porque essa sabedoria foi escrita com esse líder, diz que está falando da religião. E também as pessoas que se baseiam, que se dizem são mais inteligentes, são mais estudosos ou são mais sábios, se baseia na visão dos livros, se baseia na visão da filosofia, se baseia na visão da metafísica, se baseia na visão filosófica. Eles não têm como para conhecer Deus se basear na sua sabedoria, não têm como para conhecer Deus se basear na sua visão, não têm como para conhecer Deus por meio se basear nos seus estudos que chegam a formar determinado livro. Então a Bíblia diz que o homem não tem como para conhecer Deus se basear na sabedoria humana. Todo o conhecimento que faz parte do homem, iniciativa que o homem que escreveu um determinado livro a tratar assunto a favor de Deus, que não se baseia na Bíblia Sagrada, esse homem está completamente, jamais ele vai conhecer a Deus, ou jamais vai descobrir a existência de Deus, ou jamais vai ter fatos reais, vai chegar a uma conclusão, dizer de fato há um Deus. Quando falo esses religiosos que acreditam na existência de Deus, mas tem mal interpretação. Eles da forma visionar pensam em Deus que estão durante a forma certa, mas na verdade está tortamente, corretamente, tortamente, erradamente. Porque a Bíblia diz que para Deus, por meio da sabedoria humana, por meio da sabedoria humana, não tinha como para conhecer-se. Então estamos a dizer que não existe outros meios. O homem que pode conhecer Deus não tem como para conhecer Deus por meio da sabedoria humana. Fala da sabedoria humana, tanto os religiosos, fala da sabedoria humana, tanto os cientistas, fala da sabedoria humana, tanto os estudiosos, tanto a sabedoria humana, tanto os homens que pega esses livros para confirmar. Jamais vai descobrir a sabedoria, vai descobrir Deus por meio da sua sabedoria, jamais vai descobrir Deus por meio da sua cientificação, dos seus conhecimentos, dos seus estudos, das suas pesquisas, de tudo. Jamais. Então os religiosos, eles escreveram o livro e começaram a escrever fatos de Deus. Então esses homens não têm como conhecer Deus na sabedoria humana. É por isso que você deve ver muitas religiões estão cheias de regras, a forma de servir Deus, porque eles não conhecem Deus se basear na sua sabedoria. É de ver essas igrejas colocam suas rituais, como é que possamos servir esse Deus. Eles estão a colocar a sua sabedoria humana, não estão a conhecer Deus, eles estão a servir um Deus errado. Eles estão a servir um Deus que pensa, eles conhecem, eles estão a servir Deus que pensa está certo, mas está completamente errado por se basear na sabedoria humana, se basear no conhecimento do homem, se basear no fundador da religião. Então isso é impossível para que o homem possa conhecer Deus por intermédio da sua sabedoria humana. Da sua sabedoria humana é impossível, isso não tem como para que o homem conhecesse. Deixa lá voltar a repetir esse versículo 1, 1 Coríntios, versículo 1.
versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu na sabedoria humana. Então o homem não tem para conhecer a Deus por intermédio da sabedoria humana. Então estou a dizer que o primeiro ponto, o homem não tem, como a Bíblia diz, que o homem não tem como para que conhecesse a Deus se basear na sua sabedoria humana. Tantos religiosos, tantos cientistas, tanto todo grupo da face da terra. Não tem como tantos grupos pecadores perdidos, não tem para conhecer Deus por intermédio se basear da sua sabedoria, se basear dos seus conhecimentos, se basear dos seus livros, se basear dos seus fatos, não tem como para conhecer a Deus por meio da sua sabedoria humana. Então o primeiro ponto estamos a dizer, o homem não tem para conhecer Deus por intermédio da sabedoria humana. Então vamos ao segundo ponto para dizer como é que é. Da segundo ponto, do 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Onde a parte que eu quero aqui nessa parte, onde que diz Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então queremos dizer, o homem se baseia na sabedoria humana. Falei que o homem se baseia na sabedoria dos líderes religiosos. Falei que o homem se baseia na sabedoria dos cientistas, dos filósofos, dos estudiosos. Mas a Bíblia diz que para o Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então quer dizer o que? Quer dizer que para Deus nós só podemos saber que a Cristo ele é a própria sabedoria de Deus. Estamos a dizer o Cristo ele já é a própria sabedoria de Deus. O Cristo ele já é o livro da sabedoria. O Cristo já é o livro próprio que se trata a revelação de Deus. Então falamos que o Cristo é a sabedoria de Deus. Estamos a dizer os homens se baseiam nos livros dos religiosos. Então, por exemplo, a Bíblia Sagrada, quando falamos da Bíblia Sagrada, é que Cristo é próprio ele a revelar a sabedoria de Deus. Então, o Cristo do Gênesis, Apocalipse, ele já é a própria sabedoria, a próprio o livro da revelação da sabedoria de Deus. Da sabedoria de Deus. Então, por quê? Porque muitos buscam muitos livros para que eles, porque esse livro diz que revela o fato de Deus não existe, porque ele se baseia no livro da sabedoria humana, ou se baseia no livro que foi escrito para o homem, foi escrito por líderes religiosos, foi escrito por cientistas. Mas a Bíblia diz que o Cristo é a sabedoria de Deus. No 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, diz que Cristo é a sabedoria de Deus. Então, nós sabemos que, por exemplo, como diz que Deus não tem como para conhecer Deus por meio da sabedoria humana. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a sabedoria de Deus é a própria pessoa que é Jesus Cristo. Então, por exemplo, para que o homem conhecesse a Deus, ele precisa procurar um livro certo, que o livro certo é a pessoa de Jesus Cristo, que o Cristo ele é a revelação de Deus, que o Cristo ele é a palavra de Deus. Quando ele é a palavra de Deus, Cristo ele próprio ele é a fonte da sabedoria. A pessoa do Cristo é a revelação da pessoa da sabedoria de Deus, da revelação de Deus. Então precisamos nós entendermos que a maior fonte principal do livro que precisamos para que conhecemos a Deus, precisamos do livro da sabedoria, que é o livro da Bíblia Sagrada, porque o livro da Bíblia Sagrada ele se encontra a pessoa do Cristo, que o Cristo ele é a fonte da sabedoria de Deus. O Cristo é a sabedoria de Deus. Da mesma forma que nós estamos atrás da busca das informações ou da busca de um livro que se trata assunto de Deus. Quando fala isso que muitos estão pegados nos livros das religiões, estão pegando nos livros das religiões e procurar o líder fundador e pensa que é uma inspiração de Deus. Outros estão pegados nos cientistas porque pensam que é visão ou noção. Mas a Bíblia diz que o Cristo ele é a sabedoria de Deus. Alguém falará sobre os judeus que foram saltos, falar das pessoas para que percebam, entenda no versículo 21, 24c, que diz que Cristo é a sabedoria de Deus. Não quer falar do Cristo é o poder de Deus, estou dizendo que Cristo é a sabedoria de Deus. O Cristo ele é o conhecimento de Deus. Para que percebemos, porque a Bíblia quando diz que Cristo é a sabedoria de Deus, estamos dizendo que Cristo ele é o conhecimento de Deus. O Cristo é a fonte do conhecimento de Deus.
o fato para que nós descobrimos, possamos alcançar a sabedoria para que soubemos a favor da existência de Deus se encontra na fonte da pessoa do Cristo. Fora da fonte do Cristo não tem como alcançarmos a favor da sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus se alcança na pessoa de Jesus Cristo. É o único livro ou a única pessoa que é a fonte, a revelação da pessoa de Deus que se encontra em Cristo. Fora do Cristo não tem como para nós alcançarmos a sabedoria de Deus ou não temos como termos a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Porque o Cristo, ele é que representa a sabedoria do Pai, ou representa a sabedoria de Deus, ou representa a fonte da sabedoria de Deus, ou revela a fonte de quem Deus ele é. Para que nós possamos descobrir que a existência de Deus só possamos encontrar no livro certo ou numa personagem certa que é Jesus Cristo. Para que eu possa facilitar é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro que transmite a sabedoria de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Fora do Cristo não temos como para que nós possamos conhecer a fonte da sabedoria. Quando falo da fonte da sabedoria é que as igrejas que usam a Bíblia Sagrada, mas o Cristo não é a fonte da revelação de Deus, ou o Cristo não é a fonte da sabedoria de Deus. Por isso o Cristo é excluído do lado, é colocado de lado. Essa é só própria e pensa, mas ter a Bíblia Sagrada. Pensa que conhece o Deus Sagrado por ter falta de fonte da pessoa original que é Cristo. Essas igrejas ainda não têm a sabedoria de Deus, ainda não conhecem Deus, ainda não sabem quem Deus é. Da mesma forma, essas igrejas que dizem o Cristo no Deus é que eles não se baseiam na fonte da pessoa do Cristo. Da mesma forma, as pessoas que aumentaram os livros não se baseiam na fonte do Cristo. Então o Cristo ele é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Deixa ela entrar no terceiro ponto para depois entrar ao fundamental. Deixa ela entrar no primeiro Coríntios. No Efésios capítulo 3, versículo 4. Que o terceiro ponto, o Cristo, ele é o mistério. Então estamos a dizer, o segredo da revelação de Deus ou da sabedoria de Deus está oculto na pessoa do Cristo. Deixa eu ler, Efésios capítulo 3, versículo 4, que primeiro Coríntios está pegado, mas versículo 4. Ao ler isso, vocês poderão entender a minha comparação do mistério do Cristo. Mistério do Cristo, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outra geração, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos gentios e aos profetas. Significado mediante fazer aos gentios, cordeiros, coisarem membros do corpo, cortes. Ok, deixa lá. Ok, vou ler aqui, é versículo 3, vou ler o versículo 4. Onde eles poderão entender a minha compreensão do mistério do Cristo, esse mistério de Cristo. Então estamos a dizer que Cristo ele é o mistério, é o segredo da revelação da sabedoria de Deus. Estamos a dizer toda a sabedoria. Cristo ele é a fonte da sabedoria de Deus. Segundo, ele é o mistério. Então estamos a dizer os segredos que se trata a favor da personalidade de Deus se encontra na fonte de Cristo. Cristo ele é o segredo a favor do assunto da personalidade de Deus. O Cristo ele é o segredo do Deus que está no céu. O Cristo ele é a fonte a favor daquela pessoa que está que revela Deus existe. Então o Cristo é o mistério. Quando estou dizendo mistério, é o segredo de Deus, é o segredo da revelação de Deus. Toda a revelação a favor da personalidade de Deus está na pessoa do Cristo. Está de uma forma correta, está na personalidade do Cristo. Está de uma forma a confirmações que Deus existe, está na pessoa do Cristo. Quando fala o Cristo que ele é o mistério, a sabedoria de Deus, é que ele é a fonte que revela o Pai. Deixa ela dar exemplo sim.
No Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que Deus se revelava através dos profetas, através dos pais, agora se revela por através do seu filho. Então, estamos a Deus que tudo ele precisa para se revelar quem ele é, ou para revelar a sua existência, ou para revelar o seu poder, ou para revelar a sua natureza. Ele usava os profetas, já em Cristo ele vai revelar a sua personalidade completa. A revelação da favor de Deus se encontra na pessoa do Cristo. Vamos dizer outras palavras, para que possamos acreditar a favor da existência de Deus, temos que ver as obras que Cristo fez na terra, porque as obras que Cristo fez na terra é a manifestação da demonstração da obra que o mesmo Deus faz. Por exemplo, Jesus Cristo veio do céu. Falando lá de João, versículo 3, versículo 32, 33, fala que Jesus que veio do céu, veio do cima. Então é uma fonte da revelação do mistério que Cristo por ter vindo do céu, é que Deus também está no céu. Porque ele diz, eu estou no lado do Pai, o Pai estará no céu, ele diz que eu venho do Pai. Por exemplo, Cristo quando ele morre, ele volta para o céu, ele diz, vou em casa do Pai. Ele está no Atos capítulo 1, versículo 4 para em cima, versículo 11, para ler ele subir no céu. Diz, vou em casa do Pai. Anda para dizer que o Cristo ele é a fonte da revelação da sabedoria de Deus. Quando fala da sabedoria, ele é a fonte da revelação, da totalidade do conhecimento da pessoa de Deus. Ele é a fonte, a revelação completa a favor da personalidade. Estamos a dizer tudo que nós precisamos para termos certeza a favor de Deus, só podemos encontrar na pessoa do Cristo. Por exemplo, o Jesus Cristo, ele diz assim, quando fala no João capítulo 4, capítulo 14, ele diz, eu vou no Pai, ninguém possa ver ao Pai, somente a nação eu, que quem conhece o Pai sou eu. Então, para dizermos que ele diz que vê o Pai, vê a mim, quem vê a mim, vê o Pai, já viu o Pai. Desculpa. Então, para dizer que ele é a fonte da sabedoria, a fonte do conhecimento, a fonte da revelação da pessoa de Deus. Ele é um mistério. Então, todo o segredo para descobrirmos a favor de Deus só podemos encontrar na revelação da pessoa de Jesus Cristo. E para encontrarmos na revelação da pessoa de Jesus Cristo está na palavra. A palavra é Bíblia. A Bíblia é a revelação da pessoa de Jesus, como diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que Deus falou através dos pais, através dos profetas e agora fala através do seu filho. Então, o filho é a palavra, o Filho é a revelação de Gênesis até Apocalipse. Então o Filho se revela todos os mistérios por intermédio da palavra. Por não ter como para vermos Jesus Cristo pessoalmente, mas possamos encontrar Jesus Cristo por intermédio da sua palavra. Quando encontramos Jesus Cristo por intermédio da sua palavra, que a Bíblia é escrita, estamos a alcançamos a sua revelação. Por meio da sua palavra, ele se revela que ele se revela a fonte do Pai, ele revela que é um Pai nos explica, nos dá detalhes, porque a detalhe realmente se encontra na pessoa de Jesus Cristo. É que nos fala a favor das condições de Cristo. Eu aqui só estou a falar porque a razão do homem se baseia na sabedoria quando quer ter a certeza da existência de Deus. Quando fala isso, por exemplo, os judeus, eles acreditavam a favor da existência de Deus quando Jesus estava aqui na terra. Por Jesus Cristo e por judeu foi um povo único, escolhido, exclusivo, escolhido por Deus. Mas os judeus, quando Jesus estava aqui na terra, eles não acreditavam que Jesus Cristo era Deus ou Deus estava ao lado do Pai. Os judeus, muitas coisas faziam, a pessoa estava agora por não conhecer Jesus, que ele é a fonte e revelação de Deus, ou o mistério que tem todos os mistérios segredo que se revela a favor de Deus, por Jesus que diz isso aqui Deus não concorda, isso aqui Deus concorda. Anda para dizer o quê? Mas eu estou aqui a tratar por causa de estar esses tipos de pessoas que são ateus. Ateus são pessoas que não acreditam nas coisas de Deus, não acreditam na existência de Deus. São pessoas que não estão focadas nessas coisas e não existe. Então, por falta da fonte da revelação, eles buscaram eles buscam a sua ensino, buscam a sua visão e não estão a buscar uma verdadeira mistério. Então, estamos a dizer, o Cristo é um mistério, um segredo. É um segredo que se encontra a favor da revelação de Deus. Então, quando falo sobre os ateus, é para que eles saibam, quando nós queremos ter para alcançar a favor da existência, só podemos encontrar na pessoa do Cristo. Por Cristo é a sabedoria de Deus, e na pessoa da sabedoria de Deus, ela se encontra os mistérios a favor de Deus. Como acontece com os religiosos, busca os livros, pensa só os mistérios a favor de Deus, através dos líderes, através de outras pessoas e acaba buscando os lugares errados. Primeiro ponto, eu disse, Deus
O homem não tem como para conhecer Deus por basear na sua sabedoria. Na sabedoria humana, não tem como para conhecer Deus por basear nos livros terrenos, não tem como homem para conhecer Deus se basear nas investigações que dizem os cientistas a favor da existência de Deus. Todos os religiosos, eles também não têm como para descobrir. Eles mesmos que acreditam na existência de Deus, mas não têm a favor para descobrir qual é a forma correta que possamos servir a Deus, porque se baseia nos livros, tais livros, ele diz, nós adoramos o único Deus, está no céu, mas está totalmente 100% errado, pois está se basear nos livros errados, que são livros, diz que são, se sabe, orientações erradas. Por isso Deus não permita. O homem não tem como para conhecer a Deus, descobrir a favor da sua personalidade, da sua coragem, de uma forma que nos exige fora, no meio da sabedoria humana. Ele não admite, não permite, estamos a dizer, isso não tem como, porque Deus não tem uma relação com a sabedoria humana para que se revele seu mistério. Disso não tem como, não importa quando que estudamos, não importa quantos livros podemos escrever, não importa quantas análises podemos fazer, não importa quantas investigações podemos fazer religiosas, não importa quantas mudanças podemos mudar, não podemos aterrar novas doutrinas, podemos fazer jamais. Deus vai permitir para que ele conhecemos ou para que saibamos a favor dos assuntos de Deus por intermédio da sabedoria humana. Se não for por intermédio, segundo ponto, que é Cristo, ele que é a sabedoria de Deus. É isso que nos diz a Bíblia, a sabedoria de Deus, ou a revelação, para que possamos encontrar essa na pessoa que Cristo, que é o mistério. O terceiro ponto, estamos a dizer, a revelação de Deus é um segredo. Para que Deus se revele, ele se ocultou o seu segredo. Então o seu segredo ele ocultou na sua pessoa em Cristo. Então a pessoa do Cristo é ele que vai se manifestar a saber de Deus, se revela a pessoa de Deus. Estamos a dizer que Deus é um Deus de segredo. Então o seu segredo ele se manifestou, entregou o seu filho para que se manifestasse, para que o seu filho revelasse a pessoa de Deus, para que revelasse o conhecimento de Deus, para que revelasse a existência de Deus, para que revelasse a forma verdadeira de servir a Deus, para revelasse o Deus do céu, para revelasse o Deus que quer não quer, para revelasse, para confirmar de fato Deus existe, para revelar de fato que Deus aprova e não aprova. O Cristo, fora do Cristo não tem como, isso é impossível. É impossível. Então a minha mensagem vou trazer para você que é um cristão, tem que saber, porque cristãos são cristãos apenas, mas não sabe defender essas coisas, por isso acaba entrando nas igrejas, que são as igrejas que precisam da nossa ajuda. Ou você só cristão, só põe na igreja, porque a pregação é pau, o fogo, mas não tem mensagem, a base fundamental, precisamos entender as coisas de Deus para a nossa garantia da salvação. Por muitos crentes são salvos, depois perdem a salvação, depois vão no inferno, depois se entregam a outras religiões, outro fica decepcionados, ou fica frustrado por estar nos ministérios errados que dizem um Cristo, mas não tem nada a ver do cristianismo. Então é isso. E outra coisa, os religiosos e servem, batem, pensam, estão a servir Deus errado, certo, mas estão com comportamento numa sabedoria errada, numa visão errada, no conhecimento de visão errada, nas percepções erradas, nas orientações erradas, nas noções erradas. Somente se encontra no ministério do Cristo, a sabedoria de Deus. Estamos a dizer o Cristo, o mistério de Deus, o próprio mistério do Cristo é lá onde está a sabedoria de Deus, está o conhecimento de Deus. E sobre os cientistas, os filósofos, estudiosos, ateus, visioneiros, e os capacitados e super inteligentes, super conhecimento alto não é, e somente possamos descobrir Deus para o mistério do livro sagrado a favor do Cristo. Na pessoa do Cristo, ela está a fonte da revelação de Deus, que é a palavra de Deus. Precisam trazer essa mensagem para ver, tipo, não fomos criados com o raciocínio. Você deve raciocinar, deve pensar, deve refletir. Pode dizer, estou trazendo coisa de palhaçada, estou trazendo mais uma outra ideia para enganar, não é isso. Estou a tratar com assuntos que está a ver o propósito de Deus como que todos possam
Deus nos abençoar e que possa refletir qualquer dúvida, colocar questionar, que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado. Amém.